Operador civil: segurança ao alcance de todos, informação, técnica e consciência. O Brasil continua enfrentando desafios significativos na área de segurança pública, com níveis de criminalidade que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Somente em 2024 foram registrados 38.777 homicídios em todo o território nacional, representando uma taxa de 17,8 mortes por 100 mil habitantes. Esses números revelam a necessidade urgente de conscientização e preparo da população civil para lidar com os riscos cotidianos relacionados à segurança pessoal e patrimonial. Essa realidade nos coloca em uma posição preocupante quando comparados aos padrões internacionais estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que considera aceitável uma taxa máxima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então vamos lá, recapitulando. Somente em 2024 no Brasil houve 38.777 homicídios, quase 38.880, o que dá uma média de 17,8 mortes a cada 100 mil habitantes. A OMS aceita uma taxa máxima de 10 a cada 100 mil habitantes, o que faz nós, brasileiros, ficarmos com quase 71% acima do aceitável, uma taxa aceitável. Somente em 2017, o Brasil registrou 63.880 homicídios, atingindo um pico histórico de 31,6 mortes por 100 mil habitantes. Este foi considerado o momento mais crítico da violência no país nas últimas décadas. Em 2019, teve o início de tendências de queda nos índices, com políticas de segurança pública mais efetivas em algumas regiões e mais coordenação entre forças policiais. Em 2021, teve essa continuidade na tendência de redução, apesar dos desafios impostos pela pandemia e pelas mudanças sociais decorrentes do isolamento. E em 2024, o país registrou aproximadamente 38.880 homicídios, com taxas de 17, alguma coisa a cada 100 mil habitantes, que teve uma redução de quase 44% em relação a 2017, mas ainda assim nos deixa quase 71% acima de uma taxa aceitável nos padrões internacionais. Distribuição regional da violência. Disparidade regional alarmante. A violência no Brasil apresenta uma distribuição geográfica extremamente desigual, com padrões que revelam profundas divisões socioeconômicas e desafios específicos para cada região. Um exemplo disso é o Norte e Nordeste versus o Sudeste e o Sul. Somente no Norte e Nordeste continuam registrando taxas superiores a 40 homicídios por 100 mil habitantes, mais de 4 vezes o limite recomendado pela OMS. Estados como Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará e Pará lideram os índices de violência, refletindo desafios estruturais, presença do crime organizado e disputas territoriais. Ao contrário do Sudeste e Sul, que apresentam unidades federativas com as menores taxas do Brasil, sendo inferior a 10 homicídios por 100 mil habitantes, que é a taxa aceitável nos padrões internacionais. Além dos crimes violentos contra a pessoa,
Os crimes patrimoniais representam uma ameaça constante à segurança e tranquilidade dos brasileiros, afetando diretamente seu cotidiano e qualidade de vida. Dados do IPEA revelam que aproximadamente 4% dos domicílios brasileiros foram vítimas de furtos em 2021, o que representa cerca de 2,9 milhões de residências afetadas em um único ano. O impacto psicológico desses crimes vai muito além de prejuízo material, gerando sensação de violação de privacidade e insegurança persistente entre as vítimas. As estatísticas mostram que invasões residenciais tendem a seguir padrões identificáveis, com maior incidência em horários específicos, manhã e início da tarde, quando as residências ficam de fato vazias, imóveis com visibilidade reduzida ou isolamento, casas sem sistemas de segurança visíveis ou áreas com rotas de fuga facilitadas. Então, recapitulando, somente em 2021, 4% dos lares brasileiros foram invadidos, o que dá 2,9 milhões de residências invadidas somente em 2021. Fora a subnotificação, que são crimes patrimoniais não registrados oficialmente, que, segundo os dados, são 68%. Psicologia criminal, compreendendo os fatos de risco. Histórico psicológico. Padrões comportamentais, histórico de violência, traços de personalidade antissocial e baixa capacidade de empatia são fatores determinantes na predisposição à conduta criminal. Dinâmica situacional. A combinação de fatores ambientais, oportunidades percebidas e ausência de vigilância cria condições favoráveis para a ocorrência de crimes específicos. Vulnerabilidade social. Contextos de extrema desigualdade, falta de oportunidade, exposição precoce à violência e ausência de mecanismos de controle social informal potencializam o risco de comportamento delitivo. Análise de perfil. O estudo de padrões criminosos permite identificar comportamentos previsíveis e estabelecer estratégias de prevenção baseadas em evidências científicas. A psicologia criminal oferece ferramentas valiosas para entender a mente criminosa e desenvolver estratégias eficientes de proteção. Ao compreender os fatores que influenciam o comportamento delitivo, podemos adotar medidas preventivas assertivas e reduzir nossa vulnerabilidade. O criminoso costuma analisar o risco ou o benefício antes de agir. Quanto maior a percepção de risco e menor a percepção de benefício, menos atrativo se torna o alvo. Essa compreensão é fundamental para estabelecer barreiras psicológicas e físicas de que são de fato funcionais. Agora vamos entrar na teoria tríplice da delinquência. Essa é uma teoria desenvolvida por estudiosos da criminologia moderna que explica como a ruptura de três pilares fundamentais favorece a conduta criminosa, sendo a primeira a ruptura moral, quando o indivíduo desenvolve a capacidade de neutralizar princípios éticos e sociais que normalmente inibiliríamos comportamentos lesivos. Esta neutralização permite identificar atos criminosos através de racionalizações, como a vítima merecia ou todos fazem isso. Segundo, a ausência de vergonha. A diminuição ou eliminação do sentimento de vergonha remove uma importante barreira psicológica que normalmente impediria o comportamento delitivo. O criminoso deixa de se importar com o julgamento social de seus atos. E, por fim, a superação do medo. A percepção de que as consequências negativas, que são prisão, confronto ou lesão, são improváveis ou aceitáveis, remove o último obstáculo para a ação criminosa. O indivíduo calcula que os benefícios superam os riscos.
Compreender essa teoria é fundamental para desenvolver estratégias de proteção eficazes, ao aumentar a percepção de risco e reduzir a percepção de benefícios para o potencial criminoso. Você pode tornar-se um alvo menos atrativo e reduzir significativamente suas chances de vitimização. Rótulo social e estigma, a teoria do etiquetamento. Essa é uma teoria que foi desenvolvida por sociólogos como Becker e Lemaitre, que analisa como o processo de rotulação de indivíduos como desviantes ou criminosos pode paradoxalmente reforçar comportamentos delitivos e criar ciclos viciosos de criminalidade. É uma visão socióloga, né? A criminalidade não é apenas produto de fatores individuais, mas também um fenômeno social complexo e influenciado pelo processo conhecido como etiquetamento social. Rotulação inicial, quando o indivíduo é identificado e rotulado como desviante após o primeiro ato considerado irregular pela sociedade. Aí vem a exclusão social, que é o rótulo. O rótulo leva à marginalização, dificultando acesso a oportunidades legítimas e reforçando o estigma, que por fim vem a identidade desviante, onde o indivíduo internaliza o rótulo, assumindo como parte de sua identidade e autoconceito, o que, por seus próprios viés, acaba impactando na segurança pública. Porque o impacto na segurança pública vai vir da compreensão do etiquetamento social, que é crucial para desenvolver políticas de segurança mais eficazes, pois permitir entender que a abordagem puramente repressiva pode agravar o problema em alguns casos, permite entender, tem que ser sim permitida essa compreensão, revela a necessidade de estratégias de reintegração social para reduzir a reincidência, explica por que certos grupos sociais são mais criminalizados e vigiados que outros, e ajuda a identificar padrões de seletividade penal que podem distorcer nossa percepção de risco. Crime e espaço urbano. A geografia da violência. Aqui eu resumi em 3 tópicos e vamos ver um por um. Sendo o primeiro a concentração de hotspots, pontos quentes, o segundo padrões temporais e a terceira a teoria das janelas quebradas. Vamos começar pela concentração de pontos quentes, ou hotspots, que é onde fala que estudos criminológicos demonstram que a distribuição espacial da criminalidade não é aleatória. Aproximadamente 50% dos crimes ocorrem em apenas 5% do território urbano, formando pontos quentes, ou hotspots, de criminalidade. Estes locais geralmente apresentam características específicas como baixa vigilância natural, pouca iluminação, rotas de fuga facilitadas e alta concentração de alvos potenciais. Padrões temporais. A criminalidade também segue padrões temporais previsíveis, como concentração em determinados horários, dias da semana e períodos do ano. Crimes patrimoniais tendem a aumentar durante feriados prolongados, enquanto crimes violentos apresentam picos nos finais de semana e períodos noturnos, especialmente entre 10 horas e 3 horas da manhã. A teoria das janelas quebradas. Ambientes degradados, com sinais visíveis de desordem e abandono, sinalizam a ausência de controle social e atraem a atividade criminosa. A percepção de impunidade e falta de vigilância em determinados espaços urbanos cria oportunidades para o crime e alimenta o ciclo de degradação e insegurança. A importância da vigilância situacional. A compreensão da relação entre crime e espaço urbano fundamenta a abordagem de prevenção conhecida como vigilância situacional,
que busca aumentar os riscos percebidos pelos potenciais infratores, reduzir as recompensas associadas ao crime e eliminar desculpas que facilitam a neutralização moral, além de dificultar o acesso a alvos potenciais. Dados em tempo real, ferramentas para o cidadão. Aplicativo de mapeamento criminal. Ferramentas como o Crime Radar representam uma nova fronteira na segurança pública e pessoal, permitindo o mapeamento de riscos de microáreas, que são aí as visualização de manchas criminais em tempo real, com dados precisos sobre locais e horários de maior risco, previsão de tendências. Algoritmos baseados em inteligência artificial analisam padrões históricos e prevêem probabilidades futuras de ocorrências. Informação contextualizada, categorização por tipo de crime, permitindo avaliar riscos específicos, patrimoniais, violentos, etc., em cada região. Planejamento de rotas seguras, possibilidade de traçar trajetos alternativos, evitando áreas vermelhas ou áreas quentes em determinados horários. A revolução tecnológica trouxe, sim, novas possibilidades para a prevenção criminal, democratizando o acesso à informação sobre riscos e permitindo decisões mais seguras no dia a dia. O uso estratégico dessas ferramentas tecnológicas permite ao cidadão comum tomar decisões informadas sobre horários e comportamentos preventivos, reduzindo significativamente sua exposição à situação de risco. O medo, infelizmente, é real. A percepção da insegurança. A dimensão subjetiva da segurança. A sensação de segurança é um fenômeno complexo que vai além das estatísticas criminais, influenciando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar psicológico das pessoas. Estudos mostram que, em média, apenas 20% da população brasileira se sentem muito segura em seu cotidiano, mesmo em áreas com índices decrescentes de criminalidade. Esta percepção de insegurança varia significativamente conforme a renda, a região, o gênero e a experiência prévia. Vamos iniciar com a renda, que são as classes mais baixas tendem a se sentir mais vulneráveis devido à menor capacidade de investir em proteção. A região, moradores de áreas periféricas relatam maior insegurança que residentes de áreas centrais, e mulheres apresentam índices de insegurança percebidas até 40% maiores que homens, além da experiência prévia, que são vítimas diretas ou indiretas de crimes, desenvolvem sensação persistente de vulnerabilidade. Aí vem o impacto econômico da insegurança percebida, que é mensurável. Estudos do BID indicam que imóveis em áreas percebidas como inseguras sofrem sim desvalorização de até 18%, mesmo quando os índices criminais objetivos são semelhantes aos de áreas valorizadas. Como a insegurança afeta seu lar? O medo crescente, o aumento da percepção de risco alimentado por experiências pessoais, relatos de conhecidos e cobertura midiática gera assim ansiedade constante sobre a segurança residencial, a busca por proteção, aqui a insegurança percebida que leva a um aumento de adoção de sistemas de segurança, independentemente do risco real de vitimização, que vem o investimento em tecnologia, que vai vir aí as instalações de alarmes, câmeras de vigilância, cercas elétricas e outros dispositivos que proporcionam tanto proteção real quanto sensação psicológica de segurança, e vai vir um impacto financeiro disso tudo, né? Que famílias brasileiras chegam a comprometer até 15% de sua renda com segurança residencial, refletindo
a priorização da proteção patrimonial e pessoal. Aí agora vamos entrar no paradoxo da vitimização, porque, curiosamente, os estudos mostram que vítimas de crimes residenciais anteriores apresentam 76% mais probabilidade de investir em sistemas de segurança avançados, disposição para gastar até 3 vezes mais em proteção residencial e maior nível de ansiedade sobre segurança, mesmo após a implementação de medidas protetivas, além de redução significativa na percepção de qualidade de vida relacionada ao lar. Esse comportamento revela o profundo impacto psicológico da violação domiciliar, que vai muito além das perdas materiais, como eu já havia falado antes, afetando o sentimento fundamental de segurança que um lar deve, sim, proporcionar. Agora vamos entrar em violência doméstica, a ameaça interna. Enquanto grande parte das discussões sobre segurança foca em ameaças externas, a violência doméstica representa um problema grave e persistente que afeta milhões de brasileiros, especialmente mulheres. O percentual de mulheres brasileiras que já sofreram alguma forma de violência física ou sexual ao longo da vida são de 35%, que o número de assassinatos de mulheres por razões de gênero registrados em 2013, com tendência de aumento contínuo nos anos seguintes, são de 4.762 feminicídios. E o percentual de casos em que o agressor é um parceiro íntimo ou familiar próximo da vítima é 82%. Psicologia da vítima, o trauma da violência. 23% foi a queda na sensação de segurança, redução percentual na percepção de segurança após a experiência de vitimização, medidas em pontos percentuais. E 68% dos jovens afetados relatam impacto psicológico significativo após serem vítimas de crimes pessoais. E 42% das vítimas de crimes violentos desenvolveram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Consequências psicológicas da vitimização. Ser vítima de um crime vai muito além de perdas materiais ou danos físicos, produzindo efeitos psicológicos profundos e duradouros, tais como a hipervigilância, a evitação, em outras palavras, os flashbacks, pesadelos, pensamentos intrusivos sobre aquele evento traumático. Aí também vai vir um embotamento emocional, que é a dificuldade de sentir emoções positivas e conectar-se com outras pessoas, além das alterações cognitivas, né? Fatores sociais da criminalidade. As raízes estruturais da violência. A compreensão dos fatores macro que impulsionam as tendências criminais no Brasil é essencial para uma análise completa do fenômeno da violência e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de proteção. Então, recapitulando, a compreensão desses fatores de macro que impulsionam as tendências criminais no Brasil é, sim, essencial para uma análise completa do fenômeno da violência e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de proteção. Estudos conduzidos pelo PMC, PubMed Center, identificaram 4 coisas. Primeiro, a desigualdade social. Regiões com maiores índices de desigualdade medidos pelo coeficiente de Gini apresentam taxa de homicídio até 40% superiores às áreas com distribuição de renda mais equilibrada. Segundo, juventude vulnerável. A concentração de jovens entre 15 e 24 anos sem acesso à educação e trabalho formal cria um contingente suscetível ao recrutamento por organizações criminosas.
3. Acesso a armas. A disponibilidade de armas de fogo legais ou ilegais demonstrou correlação direta com o aumento de homicídios em análises estatísticas de longo prazo. E mercado de drogas. A expansão do tráfico de drogas e as disputas territoriais entre facções criminosas intensificaram conflitos violentos em áreas urbanas e fronteiras. O fator protetor do emprego. Dados da Cielo Brasil revelam que regiões com maiores taxas de empregabilidade formal apresentam redução de até 32% nos crimes contra o patrimônio, uma diminuição de 24% nos crimes contra a pessoa. E o papel da criminologia na prevenção? A criminologia, como ciência que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, oferece ferramentas valiosas para a compreensão e prevenção da violência em suas múltiplas dimensões, tais como abordagem científica. A criminologia utiliza métodos científicos rigorosos para analisar padrões criminais, identificar fatores de risco e desenvolver estratégias baseadas em evidências, superando o senso comum e os mitos sobre segurança. Criminologia forense, ramo especializado que se dedica à análise comportamental e ao criminal profiling, permitindo identificar padrões de ação, motivações e características dos perpetradores de diferentes tipos de crime, além da prevenção situacional, conjunto de técnicas focadas na redução de oportunidades para o crime através de modificações no ambiente físico e na gestão de espaço, tornando a ação criminosa mais difícil, arriscada e menos recompensadora. Agora vamos entrar nas contribuições práticas, na qual o conhecimento criminológico permite ao cidadão comum identificar vulnerabilidades em sua rotina e ambiente, reconhecer situações de risco potencial antes que se concretizem. Agora vamos falar sobre a estratégia deste canal, a estratégia do operador civil, que é uma segurança baseada em dados, onde vai se basear em 5 pilares, que é a educação preventiva, a disseminação de conhecimento prático e acessível sobre segurança pessoal e residencial, a vigilância urbana, onde irei repassar técnicas de observação e análise do ambiente para identificação precoce de ameaças, o perfil psicológico, a compreensão das motivações e comportamentos criminosos, as estatísticas criminais, onde vamos utilizar os dados oficiais para identificar padrões e tendências, e, por fim, a análise de risco, que vamos fazer a avaliação sistemática das ameaças potenciais em diferentes contextos. Nossos princípios são aí a informação de qualidade, o empoderamento, o pragmatismo, a acessibilidade e a ética, certo? O conteúdo baseado em evidências científicas e dados verificáveis, não em alarmismos ou sensacionalismo. Foco na capacitação do cidadão para tomar decisões informadas sobre sua segurança e soluções viáveis para diferentes perfis sociais e econômicos. Linguagem clara e prática, traduzindo conceitos complexos para aplicações cotidianas e, claro, promoção de técnicas de proteção dentro dos limites legais e morais. Aqui são o conteúdo que esse canal vai entregar. Pilares temáticos: autoproteção urbana, defesa residencial, equipamentos de segurança, interpretação de dados criminais, psicologia e prevenção ética. Claro que isso aqui é só um pincelamento superficial do foco deste canal, tá? Aqui não, tem muita coisa que não entrou. Equipamentos de segurança está muito chulo, vamos dizer assim. Soluções, por exemplo, em equipamentos de segurança, soluções de baixo custo e alta eficiência, onde vamos analisar aí o perfil de cada um, que é individual, obviamente.
e ver se encaixa certos tipos de equipamentos que requerem autorizações governamentais, né? Mas o nosso canal é isso aqui. Essa comunidade aqui que eu criei, a comunidade Operador Civil, vai ter uma participação colaborativa. Segurança é um esforço compartilhado. Acreditamos que o conhecimento sobre segurança se enriquece através de trocas de experiências e da colaboração entre pessoas com diferentes perspectivas e vivências. Nossa comunidade é um espaço para compartilhamento de relatos, experiências pessoais que possam ajudar outros membros a evitar situações semelhantes ou a lidar melhor com ocorrências de segurança e esclarecimento de dúvidas, perguntas sobre técnicas, equipamentos, legislação ou situação específicas relacionadas à segurança pessoal residencial. Sugestão de conteúdos, vocês sim podem fazer a indicação de temas relevantes, tecnologias emergentes ou abordagens inovadoras que possam ser exploradas aqui no canal. É uma rede de apoio local também, formação de grupos regionais para troca de informação sobre segurança em bairros específicos e desenvolvimento de estratégias comunitárias, e participe aí ativamente através dos comentários nos vídeos, nas discussões em nossas redes sociais, ou enviando sua pergunta ou relato para o nosso direct no Instagram. Sua contribuição é fundamental para construirmos juntos um ambiente seguro para todos. Lembre-se, a força de uma comunidade comprometida com a segurança mútua é um dos mais poderosos dissuasores de qualquer ato criminoso. Aqui tem as referências bibliográficas, porque nada aqui foi tirado da minha cabeça, tudo são dados oficiais que vai estar aqui na descrição desse vídeo para os senhores e senhoras consultarem quando quiserem. Eu utilizei aí também o perfilamento IBGE, Criminalidade no Brasil 2024, compilação de dados oficiais sobre índices criminais nacionais, a IPEA, Atlas de Violência, Crime Radar, estudos psicológicos e criminológicos, a teoria de tríplice da delinquência, a teoria do etiquetamento social, a psicologia criminal. Utilizei publicações acadêmicas feitas pelos nossos pesquisadores brasileiros, da Cielo Brasil, Criminalidade Espaço Urbano, Análise de Padrões Geográficos da Violência em Metrópoles Brasileiras, a RED, Crime Radar, Worldwide Mapping Crime Patterns in Brazilian Cities, PMC, Social Determinants of Homicide Rates in Latin America. Utilizei também Lockdown, Home Security, History Kit, onde fala também do Brasil. São artigos, são publicações acadêmicas estrangeiras, escritas em inglês. Eu também utilizei o Direct Science, a ciência direta, que é o Science Direct, violência urbana, né? O acesso completo, como já informei, vai estar aqui nas referências, todas as referências com links estarão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, meu primeiro vídeo. Então tem alguns erros ainda, infelizmente, não de conteúdo, mas de gramática minha. E até o próximo vídeo. Dê um like no vídeo se você gostou, claro.